Olá, esta é uma aula de circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar a análise dos nós. A análise de circuitos utilizando técnicas como análise de malhas ou análise dos nós é muito comum durante a fase de projeto, desenvolvimento e testes de aplicações de eletrônica. Por exemplo, circuitos de acionamento de motores, circuitos de alarmes, sensores de presença e assim por diante. Na aula anterior, sobre a análise das malhas, realizamos a definição do que é nó, ramo e malha. Vamos revisá-las aqui devido à sua importância para a análise de malhas e análise dos nós. Então, nó é um ponto do circuito no qual ocorre a conexão de dois ou mais componentes. Ramo é o caminho entre dois nós em que a corrente é igual e, por sua vez, malha é o caminho fechado ao longo do circuito. Então, na análise de malhas, identificamos as malhas do circuito elétrico para, a partir daí, então, realizar a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. E aqui, na análise dos nós, faremos a identificação dos nós do circuito para, então, se fazer a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. No nosso exemplo, nós temos um circuito com 5 componentes, sendo 2 fontes de tensão e 3 resistores. Portanto, temos então 4 nós. Importante destacar que o nó zero é e será o nó de referência para o circuito. Portanto, no nó zero nós teremos potencial nulo, ou seja, tensão elétrica igual a zero, e a partir do nó zero é que faremos o cálculo e determinaremos as tensões nos diversos elementos e pontos do circuito. Assim, o nó 1 está fazendo a conexão entre o resistor R1 e a fonte V1, o nó 2, a conexão dos 3 resistores R1, R2 e R3, e por sua vez o nó 3, a conexão do resistor R3 com a fonte V2. Algumas definições e convenções importantes para estudarmos a análise dos nós. Então, o nó zero será o nó de referência, será o ponto do circuito, normalmente o GND, massa ou terra, que será a referência para as tensões do circuito. Será o ponto em que o potencial será nulo, ou seja, no nó zero a tensão é nula. Também, na hora de se escrever a tensão nos nós, nós utilizamos a seguinte identificação: o V para identificar que é uma tensão e o índice numérico para identificar qual o nó que está sendo analisado. Então, no caso do nó zero, a tensão será V0, ou seja, V de tensão e zero se referindo ao nó zero neste caso. Então, V0 é igual a zero, pois a tensão no nó de referência é nula, ou seja, tem potencial elétrico igual a zero. Já neste circuito, o nó 1 está então conectando a fonte V1 ao resistor R1 e tem potencial definido, ou seja, a tensão no nó 1, V1, então tensão V, índice 1, porque estamos nos referindo ao nó 1, tem tensão dada pela fonte V1. Então, o potencial no nó 1, V1 é igual à tensão da fonte V1. Já no nó 2, nós não conhecemos a tensão, ela terá que ser calculada, então, pela análise e aplicação da técnica de análise dos nós. E no nó 3, nós temos uma tensão definida, pois ali está se fazendo a conexão do resistor R3 com a fonte V2. A fonte V2 e a fonte V1 estão conectadas entre nós 1 e 3 e o nó 0, que é o nó de referência. Assim, a tensão no nó 3, V3, V de tensão, 3, o índice se referindo ao nó que estamos analisando, então V3 é igual à tensão da fonte V2, ou seja, V2. Também é uma convenção de que quando utilizarmos, então, por exemplo, V21, estamos nos referindo à tensão ou diferença de potencial no nó 2, menos a tensão ou diferença de potencial no nó 1, considerando que a tensão no nó
2 seja maior do que a tensão no nó 1, entre aspas. Então, supomos que o potencial no nó inicial é maior do que no nó final. Isto é apenas para análise do circuito, pois na prática o potencial pode ser diferente em diversos pontos do circuito. Então, V21 significa dizer que é a tensão do nó 2 menos a tensão do nó 1, ou seja, V21 é igual a V2 menos V1. Por sua vez, V10 é a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 0, e já que a tensão do nó 0, que é o nosso ponto de referência, é nula, então V10 é igual a V1 menos V0, ou seja, V1 menos 0 é igual a V1. Portanto, por simplicidade, nós utilizaremos como identificação para as tensões dos nós apenas um índice, ou seja, um número no índice da identificação da tensão. Isto é, utilizaremos V1 para a tensão no nó 1, representando que esta tensão se refere ao nó 1 em relação à referência que é o nó 0. V2 será a tensão no nó 2 em relação ao nó 0, que é a referência. V3, a tensão no nó 3 em relação ao nó 0, que é a referência. E assim por diante, conforme o número de nós que o circuito tiver. Os passos para a aplicação da técnica de análise dos nós, ou método de análise dos nós, é semelhante àquela utilizada para análise das malhas, com as adaptações, claro, para o caso aqui de se fazer o cálculo das tensões. Então, inicialmente faz-se uma inspeção, uma breve análise do circuito para determinar o que precisa ser calculado e o que já é conhecido, para a seguir então se fazer a identificação dos nós, começando pelo nó 0. Em geral, o nó 0, que é a referência, será colocado no ponto de massa terra ou GND do circuito, mas não é uma regra obrigatória, isto é para simplificar e se conhecer as tensões então em relação à referência que seria a massa terra ou GND, e que muitas vezes coincide com o terminal negativo da fonte de alimentação, para circuitos práticos. Circuitos hipotéticos, não necessariamente. Então, no nosso exemplo aqui, o nó 0 está conectando a fonte V1, o resistor R2, e a fonte V2, ou seja, o terminal negativo da fonte V1 e o terminal negativo da fonte V2, que são justamente os menores potenciais deste circuito. Então, a partir da identificação do nó 0, continuamos sequencialmente identificando os demais nós do circuito, respeitando a sequência e o posicionamento conforme o analista desejar. Não há uma sequência rígida da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. A partir do nó 0, o projetista e analista têm liberdade para identificar os nós conforme lhe convier. A seguir, para cada nó em que as tensões não são conhecidas, devemos escrever a equação da lei de Kirchhoff das correntes. E aí então nós teremos um sistema de equações que terá tantas equações quantas incógnitas, ou seja, quantas tensões precisaremos calcular no circuito. No nosso exemplo aqui são conhecidas as tensões no nó 0, no nó 1, que é igual à fonte V1, e no nó 3, que é igual à fonte V2. Portanto, apesar de ser um sistema com 4 nós, um circuito com 4 nós, nós iremos apenas calcular a tensão no nó 2. Então, teremos apenas uma equação, uma incógnita e uma tensão a ser calculada, então. Vamos iniciar a análise dos nós aplicando esta técnica, então, em um circuito simples que tem uma fonte de tensão e um resistor, neste caso a fonte V1 e o resistor R1. Este circuito já foi analisado em aulas anteriores, é um circuito bastante simples, que tem apenas uma malha, e neste caso tem dois nós. O nó 0, que é a referência, e o nó 1, que faz a conexão então do terminal positivo da fonte com a entrada do resistor, ou o terminal superior do resistor R1. Como o nó 1 está conectado na fonte de alimentação e o nó 0 também está
na fonte de alimentação, então o nó 1 tem potencial conhecido, ou seja, é igual ao potencial da fonte de alimentação. Então V0 é igual a zero, V1 é igual à tensão da fonte V1. Portanto, a tensão no resistor, que é VR1, que está entre o nó 1 e o nó 0, tem o mesmo potencial do nó 1 em relação à referência. Portanto, VR1 é igual a V10, que é igual a V1. Assim, resta para este circuito se calcular a corrente aplicando a lei de Ohm no resistor. Então, a corrente do circuito I1 será igual à corrente no resistor IR1, que será então a sua tensão VR1 dividida pela resistência R1. Portanto, V1 sobre R1. Um exemplo, uma fonte de tensão de 12 volts está conectada em um resistor de 2 ohms. Qual a corrente do circuito e a tensão no resistor? Bom, a tensão no resistor é igual à tensão da fonte, pois estão conectados entre os mesmos nós. Portanto, tem a mesma diferença de potencial. Assim, a tensão no resistor é de 12 volts. A sua corrente será a tensão de 12 volts dividida pela resistência de 2 ohms, resultando numa corrente de 6 amperes. A seguir, vamos aplicar então a análise dos nós em um circuito ainda simples, com 2 nós, mas que tem 3 componentes, uma fonte de corrente I1, os resistores R1 e R2. E aqui vamos mostrar os símbolos para identificação da referência do circuito, que para circuitos eletrônicos são amplamente utilizados. Então, no circuito mostrado aqui, utilizamos um símbolo. Existem outros, como na outra imagem, para identificar a referência GND ou terra. Por que existem diferentes símbolos? Porque há circuitos em que se tem mais que uma referência. Por exemplo, circuitos isolados com transformadores. Em um lado do transformador eu tenho uma referência e do outro lado eu terei outra referência, porque não há conexão elétrica entre os dois lados. Eles são isolados pelo transformador. A conexão é eletromagnética através do circuito magnético do transformador. Em outros circuitos, como por exemplo circuitos digitais, a parte digital tem uma referência e a parte analógica pode ter outra referência. Então cada parte do circuito vai utilizar o seu símbolo para se identificar a referência daquele conjunto de componentes do circuito. Também circuitos de potência tem então um símbolo para a parte de potência e eventualmente outro símbolo para a parte de comunicação, controle, interface com o usuário, em que se tem tensões e correntes menores e que chamamos então de parte de sinal deste circuito. Então, neste exemplo, nós temos 2 nós, o nó 0 é o nó de referência e o nó 1 então é o nó que conecta a fonte de corrente I1 com o resistor R1 e com o resistor R2. Como no nó 0 a tensão é igual a zero, por definição, então resta uma tensão a ser calculada, que é a tensão no nó 1. Portanto, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1, e aqui nós vamos utilizar uma particularidade para simplificar a aplicação da técnica, que é considerar as correntes saindo do nó. Nas aulas anteriores, nós utilizamos, por convenção e por costume, as correntes positivas entrando no nó. Aqui nós vamos considerar, e em seguida vocês vão entender por quê, as correntes saindo do nó. Então a fonte de corrente, a corrente I1 está entrando no nó 1 e as correntes IR1 e IR2 estão saindo do nó. Portanto, vamos obter uma equação, IR1 mais IR2 é igual a I1. Cada resistor, então, tem uma corrente. Aplicando a lei de Ohm nesse resistor, nós vamos encontrar esta corrente para substituir a seguir na equação primeira que foi determinada. Então, a corrente IR1 é VR1 sobre R1, portanto, VR1 é V10 sobre R1, ou seja, V1 sobre R1. Por sua vez, IR2 é VR2 sobre R2, ou seja, também V10 sobre R2, ou seja, V1 sobre R2. Substituindo essas duas expressões na equação original, nós encontramos então que
IR1 mais IR2 é igual a I1, ou seja, V1 sobre R1 mais V1 sobre R2 é igual a I1, portanto, colocando em evidência, V1 multiplica a soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e isso é igual a I1. E aí, isolando, temos então V1, 1 sobre a soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vejam que pode parecer estranho calcular uma tensão a partir da divisão da corrente por um valor obtido a partir de resistências. Mas observem que 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é, na verdade, 1 sobre a resistência total desse circuito, que é um circuito paralelo. Os dois resistores, R1 e R2, estão em paralelo entre si. Portanto, na verdade, nós temos que V1 é igual a I1 vezes R total. Ou seja, a tensão é a corrente multiplicada pela resistência, que é o que diz a lei de Ohm. Aplicando, então, a análise para um exemplo, o exemplo 2, a fonte de corrente terá, então, 3 amperes como corrente, o resistor R1 será de 5 ohms, o resistor R2 de 3 ohms, e utilizando, então, a equação obtida anteriormente, já que o exemplo é para este circuito, podemos determinar que a tensão V1 tem o valor de 5,625 volts. A partir desta tensão, calculamos as correntes em cada resistor, encontrando-se então IR1 igual a 1,125 amperes e R2 igual a 1,875 amperes. Vamos agora fazer a análise em um circuito com 3 nós. Então, novamente, é um circuito com fonte de corrente, resistor R1, resistor R2 e resistor R3. Vejam que é um circuito em que os resistores estão conectados na configuração série paralela, ou seja, é um circuito misto. Tem 3 nós, a tensão do nó 0 é conhecida, a tensão do nó 1 não é conhecida e a tensão do nó 2 não é conhecida. Portanto, nós temos que determinar duas tensões, V1 e V2. Assim, devemos encontrar um sistema com duas equações e duas incógnitas. Vamos iniciar aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1. Então, a corrente 1 está entrando, vamos usar, então, aqui para a análise dos nós, corrente entrando negativa, corrente saindo positiva. Então, menos I1 mais IR1 igual a zero. Quem é IR1? É a tensão entre os nós 1 e 2 sobre a resistência R1. Por quê? Porque VR1 é V1 menos V2, ou seja, o resistor R1 está conectado entre os nós 1 e 2, portanto, a sua diferença de potencial é V1 menos V2. Então, VR1 sobre R1 é a corrente IR1, portanto, V12 sobre R1. Assim, a equação fica menos I1 mais V12 sobre R1 igual a zero. Mas V12 quem é? Como convencionamos anteriormente, V1 menos V2. Portanto, menos I1 mais V1 menos V2 sobre R1 é igual a zero. Daqui para frente, faremos a escrita da equação de forma direta. Ou seja, quando estivermos considerando as correntes no nó 1, a fonte de corrente impõe a corrente I1. Então, ela colocamos diretamente como, nesse caso, menos I1. Mas a corrente no resistor R1, nós vamos considerar, então, como o nó em análise é o nó 1, então V1 menos V2, que é o outro nó em que o resistor está conectado, sobre R1. E assim por diante, conforme o número de nós e componentes que tivermos. Então, encontramos a primeira equação. No nó 2, vamos escrever, então, a corrente no resistor R2, ou seja, IR2, que está saindo, portanto é positiva, será, então, V2 menos V0 sobre R2. E a corrente no resistor R3 será V2 menos V0 sobre R3. E a corrente no resistor R1 será V2 menos V1 sobre R1. Vejam que a corrente no resistor R1 agora está sendo considerada com sentido contrário. Por quê? Porque nós estamos escrevendo as correntes no nó 2 e considerando todas as correntes saindo daquele nó. Por isso que agora estamos colocando V2 menos V1 sobre R1. Assim encontramos a segunda equação
e aí temos então o sistema de equações. Vamos resolver um exemplo. Então, uma fonte de corrente de 3 amperes está conectada em um circuito misto de resistores R1, R2 e R3, que tem resistências de 5 ohms, 3 ohms e 2 ohms, respectivamente. O objetivo é determinar as tensões nos nós que são desconhecidas, neste caso, a tensão V1 e a tensão V2, pois a tensão no nó zero é igual a zero. Aplicando, então, os valores no sistema de equações obtido anteriormente, nós encontramos que a tensão V1 é de 18,6 volts e a tensão V2 é de 3,6 volts. Será que a análise está correta? Como é um circuito simples, nós podemos utilizar, então, as técnicas que estudamos anteriormente para fazer uma verificação da análise, ou seja, se a análise e os cálculos que realizamos estão coerentes e estão corretos. Então, neste caso, a resistência total do circuito seria R1, que está em série, mais o equivalente de R2 em paralelo com R3. Então, R total é R1 mais R2 em paralelo com R3, portanto, uma resistência equivalente ao total de 6,2 ohms. A resistência equivalente ao total estará conectada entre os nós 1 e o nó 0. Portanto, a corrente da fonte 1 passará por essa resistência total, resultando numa queda de tensão sobre essa resistência equivalente ao total de 18,6 volts, que é obtida multiplicando a resistência total vezes a corrente da fonte de corrente, ou seja, 6,2 ohms vezes 3 amperes, 18,6 volts, que é justamente a tensão encontrada pela análise dos nós anteriormente, que foi de 18,6 volts para a tensão no nó 1. Então, as equações e análise que realizamos utilizando a técnica de análise dos nós está correta, pois realizamos uma análise utilizando técnicas diferentes e chegamos no mesmo resultado. Caso você faça, então, essa verificação e encontre valores muito diferentes, em algum ponto ocorreu algum equívoco, em uma das duas técnicas que você utilizou. Pequenas diferenças após a vírgula, por exemplo, são comuns devido aos arredondamentos que se fazem durante os cálculos das variáveis e grandezas do circuito, ok? Agora apresentamos um circuito com 4 nós, 3 resistores e uma fonte de corrente. Novamente é um circuito simples que poderia ser analisado utilizando as técnicas que já conhecemos, associação de resistores e lei de Ohm, mas vamos aplicar a análise dos nós para, de fato, entender bem como se aplica essa técnica e também para poder conferir se a análise está correta ou não no exemplo que será dado posteriormente. Então aqui nós temos 4 nós, em que a tensão no nó 0 é conhecida, e as tensões no nó 1, 2 e 3 devem ser calculadas, portanto, teremos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas a serem obtidas. Iniciando então pelo nó 1, a corrente 1 está entrando, então será considerada negativa, e temos a corrente no resistor 1, que será então V1 menos V2 sobre R1. Isso tudo então igual a zero, encontramos a primeira equação. No nó 2 teremos corrente no resistor R1 e no resistor R2. Então a corrente no resistor R1 será o nó em análise V2 menos V1 sobre R1, mais V2 menos V3 sobre R2 igual a zero. Encontramos a segunda equação e, por sua vez, então, no nó 3 teremos V3 sobre R3 mais V3 menos V2 sobre R2 igual a zero. Finalmente, então, temos a terceira equação e o sistema de equações. Aplicando em um exemplo, uma fonte de corrente de 2 amperes está conectada em um circuito com 3 resistores, R1 tem 10 ohms, R2 tem 5 ohms e R3 tem 2 ohms. Portanto, utilizando o sistema de equações obtido anteriormente, vamos obter para V1 a tensão igual a 34 volts, para V2 14 volts e para V3 4 volts. Vejam que as tensões obtidas na análise dos nós são as tensões nos nós do circuito e não sobre os componentes do circuito. Portanto, quem é VR1? É V1 menos V2.
V1 menos V2 é 34 menos 14, ou seja, 20 volts. Quem é VR2? É V2 menos V3, ou seja, 14 menos 4, 10 volts. E quem é VR3? É V3 menos V0, ou seja, 4 menos 0, 4 volts. Aqui nós utilizamos o sentido horário para identificação do terminal positivo e negativo das tensões sobre os resistores, ok? Bem, será que a análise está correta? Então vamos fazer uma análise breve, lembrando que este é um circuito série, que tem 3 resistores, R1, R2 e R3. Portanto, a resistência total seria 10 mais 5 mais 2, então 17 ohms. A fonte de corrente é de 2 amperes, portanto 2 amperes vezes 17 ohms, 34 volts. 34 volts seria a tensão, então, entre o nó 1 e o nó 0, que é onde está conectada a fonte de corrente, e onde ficaria conectada a resistência total ou resistência equivalente, que foi o valor que encontramos pela análise dos nós. Então, até aqui, tudo certo, isso é um bom sinal. Qual seria a tensão sobre cada resistor? Vejam que a fonte de corrente implica que a corrente nesta malha é igual à própria corrente da fonte de corrente, já que é um circuito com uma malha apenas. Então a corrente no resistor R1 é igual a I1, que é 2 amperes, no resistor R2 também é igual a I1, que é 2 amperes, e por sua vez no resistor R3 também é igual a I1, que é 2 amperes. Assim, no resistor R1 teremos uma queda dada pela sua corrente vezes a sua resistência. Então 2 amperes vezes 10 ohms, 20 volts, que foi o valor anteriormente encontrado. Para R2, 2 amperes vezes 5 ohms, também 10 volts, igual ao valor encontrado anteriormente. E por fim, para o resistor R3, 2 amperes vezes 2 ohms, 4 volts, também igual ao valor anteriormente encontrado. Assim, a análise realizada utilizando a técnica de análise dos nós está correta, pois os valores encontrados coincidem com a análise por associação de resistores. Há circuitos, assim como lá na análise de malhas, em que nos deparamos com fontes de corrente e, portanto, não conseguimos escrever as tensões para aquelas malhas, aqui podem se ter fontes de tensão no circuito em que não será possível escrever a corrente naquele nó. Então vejam este exemplo. Entre o nó 1 e o nó 2 nós temos uma fonte, VCC, e portanto não conseguiremos escrever qual é a corrente no nó 1, pois entre o nó 1 e 2 nós não temos resistor presente. Assim, para resolver então esse circuito, nós podemos utilizar a ideia de supernó, que significa utilizar então onde está a fonte de tensão um nó maior que engloba esta fonte de tensão, em outras palavras, considerar a fonte de tensão nula, ou seja, como se estivéssemos eliminando a fonte de tensão do circuito. Então o supernó ele engloba o nó 1 e o nó 2, e assim então escrevendo as correntes no nó 1, nós obteremos mais V1 sobre R1, e como o nó 1 está pelo supernó unido ao nó 2, nós teremos a corrente no nó 2 como sendo VR2 sobre R2, e isto tem que ser igual a zero. Portanto, temos a primeira equação. Como nós temos duas tensões a serem determinadas, precisamos mais uma equação. Esta segunda equação é obtida justamente pela diferença de potencial entre os nós em que está conectada a fonte de tensão, que é a própria amplitude da fonte de tensão. Então, V1 menos V2 é igual a VCC. Assim, temos então a segunda equação, um sistema com duas equações e que pode ser resolvido encontrando-se as tensões V1 e V2. Então, nesta aula, utilizamos e estudamos aplicando a técnica de análise dos nós. Na aula anterior, estudamos a técnica de análise das malhas, e assim estamos acumulando uma sequência de técnicas que podem ser utilizadas para análise de circuitos. Qual a técnica deve ser empregada é sempre um passo anterior à aplicação da técnica propriamente dita, ou seja, quando se apresenta um circuito a ser analisado, inicialmente por inspeção ou por uma análise mais resumida, deve-se verificar quais caminhos a serem adotados, ou seja, qual técnica se utiliza
para resolver e calcular as correntes, tensões ou incógnitas daquele circuito. E aí sim, posteriormente, então, fazer a aplicação da técnica que se julgou ser a mais adequada. Pode ocorrer determinada situação em que a técnica escolhida se mostrou muito complexa ou infrutífera, e aí se retorna e utiliza-se então uma outra técnica. Eventualmente também é comum se utilizar diversas técnicas simultaneamente na análise de um circuito mais complexo. Então sugere-se que a partir daqui, sempre que um circuito for apresentado a você para ser analisado, que inicialmente você faça uma reflexão de qual técnica de análise será mais interessante e permitirá então calcular as grandezas do circuito de maneira mais simples e mais rápida, né? Então agradecemos pela atenção de vocês. Na próxima aula estudaremos os teoremas de Thevenin e Norton. Então até a próxima aula.